uma pessoa que, por exemplo, tem muitas dificuldades nas relações de amor, né? Ela não consegue encontrar alguém, ou ela encontra alguém, mas está sempre brigando, né? Então, obviamente, a gente vai perceber que existe uma situação kármica aí que precisa ser entendida e resolvida, né? Então, a pesquisa mais direta do astrólogo é entender da onde vem isso. Isso, com certeza, é uma herança, né? Foi aprendido e foi reforçado nessa vida e se tornou um hábito, né? Qual o remédio contra esse hábito, né? Qual é o antídoto contra a má ação? Se é uma pessoa, se é uma mulher, por exemplo, que não confia nos homens, se é uma mulher que teve uma experiência de vida ou de ancestrais, aonde homens não muito dármicos passaram na vida dessas ancestrais ou dessa própria pessoa, essa pessoa está reforçando, né, uma situação aonde no inconsciente e também nas relações conscientes ela desconfia dos homens, né? Então o exercício é o exercício do antídoto, o desenvolver a confiança, o mergulhar na experiência, o reconhecer os aspectos positivos da masculinidade, aprender a reconhecer os aspectos positivos da masculinidade e a criar, né? Porque a nossa mente, ela é, digamos assim, um foco de poder criativo, né? Da mesma forma como ela é um campo onde se acumula a memória das experiências passadas, ela também é um foco de poder transformador através da criação, né? Então, no momento em que você olha e entende as causas da sua infelicidade, né, essas causas elas precisam ser abandonadas. Elas não podem continuar sendo focadas, né? E aí entra o papel do astrólogo para mostrar a possibilidade de como o antídoto pode ser usado. E normalmente a gente encontra isso nas posições planetárias, nas mitologias, né? Ou seja, o universo ele é muito generoso na forma de oferecer as saídas, né? A gente só precisa procurar, encontrar e investir nelas. Nesse caso, é focar numa mudança e focar no presente para gerar um futuro novo. O mapa ele mostra, na realidade, o seu ser apresentado de uma forma simbólica, né? Então a gente vê o mapa como uma unidade formada por um conjunto de símbolos que são interconectados, né? As dificuldades elas estão associadas a posições planetárias não muito felizes, confrontos de planetas, né? Então, isso são elementos técnicos que são bastante visíveis para um astrólogo experiente, né? Mas cada uma dessas dificuldades apresenta sempre uma saída, né? Aham. Todas as dificuldades são mitologicamente descritas, todas, né? Então, quanto maior o repertório mitológico, maior a possibilidade de você oferecer saídas boas para as dificuldades da vida, sejam elas profissionais, amorosas, familiares e assim por diante. E quando você compara um mapa de duas pessoas e você coloca dois mapas juntos, né, é como se você, por exemplo, colocasse dois elementos vibracionais emparelhados, né? Então você pode pegar, por exemplo, uma corda de um violão bem afinada e tocar, né? E perceber como é que ela vai reverberar no outro instrumento, né? Se os dois instrumentos reverberam na mesma nota e bem, você tem aqui a demonstração de um estado de sintonia. Portanto, você tem a chance de que aquele relacionamento, aquela relação seja boa, né? Mas se você tem uma dissonância, né, aí você desaconselha, né, esse tipo de união, porque com certeza vai ser uma união que vai trazer bastantes desafios, né? Não existe nada que seja no universo totalmente negativo, mas existem coisas que podem ser mais fáceis ou mais difíceis. Eu serei infeliz no casamento, né? Então, assim, isso não existe, né?
E ela dizia isso exatamente porque ela tinha uma posição de Saturno, né, na área de casamento, né? Isso foi interpretado dessa forma. Isso ficou martelando na cabeça dela, e cada vez que ela lembrava da leitura, né, esse aspecto negativo era reforçado. Então a mente dela estava criando infelicidade nas possibilidades de relacionamentais, quando na realidade o que ela deveria entender é que a presença daquele planeta naquela casa exigiria dela uma certa bravura, uma certa coragem, um aspecto de Hanuman, né? Onde ela entrasse no relacionamento com mais humildade, com um sentido maior de servir, né? Com um sentido maior de entrega e de altruísmo. Então, assim, essa é a chave para ela, para que haja felicidade matrimonial. Então, se ela começa a pensar, né, de uma forma diferente, né, entrarei num tipo de relação que é considerada, por exemplo, a relação ideal na Índia, né, num casamento indiano, quando o marido e a esposa estão diante, né, da pessoa que está realizando a cerimônia de casamento, é indicado que eles se sintam como deuses, né? Que a esposa reverencie o marido como a forma e a presença de Deus, e que o marido reverencie a esposa como a forma e a presença de Deus. Então, uma pessoa com Saturno na casa 7, ela tem que seguir isso à risca. Então, se você pensar direitinho, ela tem a possibilidade de ter um casamento muito bom, né? Um casamento pautado por um planeta que traz a marca da realização do aspecto mais elevado e mais perfeito, que é a união do ideal com a prática, com a ação. Então a gente poderia dizer que através dessa leitura do mapa você consegue identificar que ela tem algumas tendências, né? Ela nasceu com o Saturno na casa 7, então ela tem algumas tendências e ela está lutando com essa tendência, ao invés dela buscar uma solução para essa tendência, o antídoto, né? É isso? Exatamente, exatamente. Ela nasce com aquela tendência porque provavelmente em vidas passadas ela já teve más experiências, né? Ela aprendeu a, a temer, né? As relações amorosas, a entrega no relacionamento. Ela provavelmente tem medo da servilidade, né? Uma coisa é servir, né, amorosamente, altruistamente, a outra coisa é você se tornar, digamos, escravo dentro da relação, né? E provavelmente, como todo karma é atualizado numa encarnação, né, não existe nada numa encarnação passada que não esteja presente no seu campo psíquico e no seu corpo no aqui e agora. Quando a sua alma encarnou, ela já materializou tudo que estava no plano energético. Então está tudo aqui, no presente. Você não precisa ir para vidas passadas para entender os seus karmas. Seus karmas estão aqui, né? E eles vão estar sendo atualizados nas relações do dia a dia, desde a sua infância, na relação com família, com parentes, com amiguinhos, com escola, na relação com os primeiros namorados, né? E a tendência é você repetir aquele padrão que já está magnetizado no seu campo, na sua alma e na sua mente, como uma crença, né? Então, a tarefa da reencarnação é exatamente isso: você alterar crenças e mudar a vida, mudar em busca da felicidade. E esse é o propósito da vida. A gente não pode esquecer isso. O propósito da vida é a felicidade. Se isso está na nossa mente, a gente entende que o universo sempre nos vai oferecer soluções para as nossas dificuldades. Ela vai estar lá, ela vai estar existindo como uma memória da sua sombra, mas a sua sombra não vai te dominar. Então, eu estou usando já uma terminologia já mais psicológica, né? Mais ligada à psicologia, que é a ideia de sombra, né? A sombra, ela é feita, ela sempre vai existir, né? Onde tem luz
tem sombra, né? A sombra, normalmente, ela é o oposto da luz, né? Então, por exemplo, uma pessoa se testa na coragem, ela se torna uma pessoa brava, corajosa, uma pessoa heróica, quando ela confronta o medo. Então, assim, normalmente uma pessoa heróica, ela experimenta muito medo, mas ela foi capaz de ultrapassar o medo, de não deixar que o medo a paralisasse. Na realidade, ela, através do enfrentamento, né, e do se lançar diante do medo, ela superou o medo. O medo continua existindo ali, pequenininho, incapaz de tomar conta da consciência, né? Mas ele está lá com uma marca de personalidade. Eu sou herói por quê? Porque eu tive medo. A memória fica ali. Ninguém é herói sem ter medo. Não existe heroísmo sem a existência do medo. Não existe uma polaridade sem que exista a outra para dar a referência. Nem que seja só para dar a referência. Então, será que eu poderia dizer assim, lá no meu mapa astrológico, ou seguindo aquele outro exemplo que você deu de uma pessoa que tinha lá o Saturno na casa 7 e nunca ia se casar. Então esse era um grande medo. Se ela ultrapassasse esse medo, vencesse esse medo, ela seria a maior expressão do amor num relacionamento. Ela encontraria o amor da vida dela, porque aquilo mostrou para ela, falou, olha, é sua oportunidade. Então quer dizer que, por exemplo, se eu tivesse no meu mapa um negócio lá, falou, olha, você vai ter um grande medo na sua vida, mas se você vencer esse grande medo da sua vida, você vai se tornar um grande herói da sua vida, é isso? Sim. Um oposto está ligado ao outro, né? Quer dizer, um lado está ligado ao outro, né? Dos opostos, né? Então, os dois caminham juntos e quando um é diminuído, o outro aumenta, o outro ganha força, né? Então, muitas vezes, um grande medroso se transforma num grande herói. A gente vê isso, por exemplo, na mitologia do próprio Hércules, né? Que quando adolescente era medrosíssimo. Ele tinha tanto medo que ele se escondia no harém das mulheres para não ser visto como homem, para não ter que ir para as batalhas e para a luta e para o treinamento. Então, no momento em que ele foi descoberto dentro do harém, né, ele foi levado à força para os treinamentos e ele se transformou num dos maiores heróis gregos. Uhum. Isso é um exemplo do que você acabou de falar. Se duas pessoas já se encontraram por alguma atração, né, provavelmente os astros já estavam favoráveis para que essas duas pessoas se encontrassem. Mas lá no meio do caminho as coisas começaram a desandar. É possível você, né, depois que essas duas pessoas se uniram, você pegar o mapa e ler e identificar elementos, olha, essa pessoa vai ter que trabalhar assim, essa outra pessoa vamos trabalhar assim, para ajudar no relacionamento. Então o mapa astrológico também pode ajudar no relacionamento, de fazer essa leitura do conflito da relação? Ele deve ajudar, né? Mesmo quando a gente pensa na tradição indiana atual, onde os casamentos eles vão pressupor, né, o emparelhamento dos mapas, né? Não existe emparelhamento perfeito, nunca. Então, mesmo quando um mapa é muito compatível com o outro, né, esse mapa ele normalmente vai ter algum ponto de dissintonia, né? E nesse ponto de dissintonia é onde o astrólogo trabalha e é onde ele vai alertar o casal, para preparar o casal para que eles possam viver aquela situação de uma forma construtiva. Então, por exemplo, se duas pessoas já estão casadas, elas podem seguir o mesmo processo. Elas podem olhar para os mapas, olhar para a conjunção dos mapas e ver os pontos aonde os mapas se unem para facilitar a vida e ver também os pontos onde esses mapas vão se unir e vão gerar dificuldade, né? E aí a gente trabalha observando como cada um dos lados pode contribuir para a solução de um determinado conflito, né? Para que serve a astrologia? A astrologia serve para nos ajudar a realizar o propósito da nossa vida. Em primeiro lugar, existe o propósito da vida como um todo. O propósito da vida é a felicidade, né? E as tradições antigas dizem que a gente atinge essa felicidade, esse contentamento, quando a gente
tem 3 princípios básicos funcionando de forma harmônica na nossa existência. O amor é responsável por todo o processo de conexão, de atração, de coesão. Então, quando a gente olha para a ordem do universo, a gente percebe que as coisas se mantêm nos lugares, se mantêm na forma, digamos, de vida, né? Enquanto coesas. Então, esse é o princípio do amor. O segundo princípio é o princípio da compaixão. Enquanto o amor cria coesão, a compaixão cria expansão. São forças que são aparentemente antagônicas, mas elas não são. Elas trabalham juntas, né? A compaixão, ela permite a expansão, e essa expansão se dá através, por exemplo, do exercício do altruísmo. Então, quando o amor se junta ao altruísmo, você tem a junção de 2 fatores fundamentais que vão permitir a existência do terceiro fator, que é a gratidão, né? Amor, compaixão, gratidão. E é na gratidão que a gente exercita, que a gente experimenta a reciprocidade. Esse é o momento em que a expansão permite a interpenetração e, portanto, o estado fusional. Em algumas tradições nós vamos chamar de samadhi, que a gente vai chamar de êxtase, né? E é o estado de realização, o estado de felicidade perfeita, né? Nessa tripla base que leva a essa finalização quádrupla, né? Os indianos vão chamar de realização em Kama, Artha, Dharma e Moksha. E os africanos vão chamar de Abá, Iwa e Axé. Então, são os mesmos princípios em tradições diferentes, né? Então, a gente vai ver em Abá esse movimento de propósito, de coesão. Em Iwa, a gente pode traduzir Iwa como caráter. E o caráter, dentro da perspectiva iorubá, não é nada mais, nada menos do que altruísmo e a habilidade de servir, né? E o axé significa, finalmente, a realização, né? A realização não é uma realização material, é uma realização de trocas que se estabelece entre o indivíduo e o universo e que gera exatamente esse estado de reciprocidade e de plenitude na gratidão. Então, isso seria o propósito da vida como um todo, né? Mas existe o propósito de vida, que é como que um indivíduo que possui esses arquétipos, esses 9 planetas, né, dentro da sua configuração de nascimento, mas apresentados de uma forma totalmente particular, porque a cada segundo o céu muda de posição e, portanto, é um céu diferente, portanto, não existem 2 mapas iguais. Então, todos nós temos 9 planetas, 12 casas, 12 signos, 27 nakshatras. Mas cada um de nós vai ter isso numa configuração completamente diferente. Então, o astrólogo ele vai procurar os mitos, que são os mitos coletivos, e tentar entender como é que essa mitologia coletiva, como é que cada um desses símbolos eles vão assumir uma configuração personalizada, criando um mito pessoal. Então, o mapa é um mito pessoal, o astrólogo é um contador de história, né? Então, assim, a cada mapa que eu tenho diante dos meus olhos, eu tenho um indivíduo, eu tenho uma manifestação do universo totalmente particular que gera uma mitologia própria, né? E aí é exatamente na combinação do coletivo com o individual que a gente vai encontrar as vias, as formas de gerar, digamos assim, um entendimento para aquele indivíduo de como é que ele pode chegar na felicidade a partir dos seus próprios recursos. E para as pessoas, de uma forma geral, o meu conselho é esse. Encontrem, busquem caminhos para a felicidade, entendendo que amor, compaixão e gratidão são as bases fundamentais para que a gente se alinhe com o nosso ser verdadeiro, com o ser que está dentro de nós e que sabe de tudo. Então a gente precisa abrir essa janelinha para dentro e deixar
esse ser dizer para a gente aquilo que precisa ser buscado, né? E aí a nossa mente se focar, a gente tem que focar a mente, né, nessa direção para criar, para realizar essa felicidade. E quem quiser encontrar você, como que faz para te encontrar? Então, eu tenho um telefone, que é o meu WhatsApp. Eu tenho feito todos os atendimentos via online, através de videoconferência. Esse telefone serve tanto para os trabalhos de psicoterapia, quanto para os trabalhos de astrologia também. Por enquanto, eu estou com o telefone, o Facebook, e eu tenho uma página no Instagram. Depois eu coloco os links embaixo e a gente deixa ele no vídeo e tudo mais, o seu link do Instagram. Tá E legal. telefone, Facebook, para o pessoal te encontrar então. Obrigado, obrigado. Wilton Gaio, Golp Krishna, muita gratidão. Você sabe que eu conhecia a minha guru direta e indiretamente por você. Então a minha vida teve algumas direções, né? A primeira direção foi quando meu primo me enganou no apartamento dele falando que yoga era um tipo de um karatê indiano, né? Aí depois ele devagarzinho falou: olha, tem um rapaz chamado Golp Krishna que ele conhece uma guru indiana. Me levou a conhecer a AMA lá nos Estados Unidos, então eu tenho um sentimento profundo de gratidão por você, por todo o trabalho que você fez na AMA Brasil e continua fazendo, com todo o seu trabalho. Passei 7 anos por causa dessa descoberta dessa guru na Índia, então você é uma pessoa fundamental na direção da minha vida, né? Então, muita gratidão poder, assim, ter esse pouco tempo de conversar com você e compartilhar. Eu sei que você tem tanto conhecimento. Eu digo várias vezes para você que você tem que gravar mais vídeos, porque o pessoal tem que saber o tanto de conhecimento que você tem. Então, muito feliz de ter essa primeira oportunidade de gravar um vídeo com você e estar publicando ele, né? Eu tenho certeza que vão sair muitos, muitos mais. Então, muita gratidão, meu irmão. Querido, eu sou extremamente grato pela oportunidade e eu quero deixar também registrado, né, que agradeço porque você realmente está abrindo um caminho, né? Você também está me guiando nesse momento em um tipo de atividade que eu nunca realizei, é a minha primeira vez, é a minha primeira entrevista, é a minha primeira live, né? É a minha primeira oportunidade de falar sobre astrologia e, principalmente, sou muito grato por poder ter essa interlocução com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Admiro muito, né? Por tudo que você é, por tudo que você realizou, né? Passar 7 anos dentro de um ashram, estudando, trabalhando, servindo, não é para qualquer um, né? Então você é um Hanuman, né? Da nossa história bom, o que eu estava querendo dizer é que assim você me inspira nesse trabalho de servir, de procurar servir com altruísmo e buscar a felicidade, né? Então, assim, eu acho que você é uma pessoa que busca a felicidade de uma forma muito sincera e muito dentro do Dharma, o que é um modelo e um exemplo para todo mundo. E eu sei dos seus novos trabalhos e eu desejo que esses seus novos trabalhos frutifiquem da melhor forma possível, que possa ajudar também muita gente. Eu tenho certeza que será assim. E para as pessoas, de uma forma geral, o meu conselho é esse: encontrem, busquem caminhos para a felicidade, entendendo que amor, compaixão e gratidão são as bases fundamentais para que a gente se alinhe com o nosso ser verdadeiro, com o ser que está dentro de nós e que sabe de tudo. Gratidão, meu irmão.